eu atuo hoje, eu trabalho na enfermaria de um hospital, também no CAPS, também em drogas. Eu consultas também, consultório, transporte também, transporte de emoções, de ambulâncias. Muito bem. E estamos aí, né, para somar e edificar, e a gente veio compartilhar um pouquinho desses anos de experiências com vocês. E assim, vamos começar com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a base de tudo, né, da nossa vida, né? O salmo da Bíblia é o Salmo 119, né? Ele fala lá no versículo 5, 105, ele fala assim: luz para os meus pés é a tua palavra e lâmpada para os meus caminhos. Então, eu queria compartilhar uma palavra que está lá em Efésios 5:8. Ele fala assim: pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andais como filhos da luz. Ela está na versão tradução brasileira, mas ela também é parecida com a ARA, Almeida Revista Corrigida, NVI e em outras linguagens. Então fala que antes a gente era trevas, né? E hoje a gente é luz, a gente é filhos, nós somos filhos da luz. E em outra linguagem também que eu gostei aqui da Nova Bíblia Viva em português, ela fala assim: porque embora antigamente o coração de vocês estivesse cheio de escuridão, agora está cheio da luz que vem do Senhor. Vivam como filhos da luz. Então eu queria falar um pouquinho, né, como a gente atua na psiquiatria, sobre esse coração, né? A nossa mente, as emoções, os sentimentos, né? Tem um Provérbios que fala de Salomão, ele fala em Provérbios 4:23, ele fala assim: guarde o teu coração, pois ele depende de toda a tua vida. Em outra linguagem, ele fala assim: a tua vida é conduzida pelos teus pensamentos. E assim, a mente hoje está muito em alta, né? A saúde mental, né? Essas emoções e sentimentos. E a mente ela mente, né? A mente. E a gente às vezes fica escutando umas vozinhas do bem ou do mal, né? A gente fala, então a gente sabe qual que é essas vozinhas do bem e a voz do mal. E essas vozes às vezes vêm até em primeira pessoa, né? Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. E a gente tem que estar sempre lutando, é uma guerra, né? Uma batalha, uma luta, né? Então o livro da escritora Joyce Meyer, que ela fala no campo de batalha da mente. Muito bom esse livro. E ela ensina a gente manipular e usar a palavra de Deus, né? Salmo 19:7, ele fala assim: a lei do Senhor é perfeita, ela restaura, ela revigora a nossa alma. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, né? Nosso colega ali médico, ele sabe depois de saúde, né? Como eu passei quase 7 anos também trabalhando com saúde, a gente passava fiz muita palestra dos hipertensos, diabéticos, idosos, a gente passava o mude o estilo de vida, o MEV, né? Que a gente mudar o estilo de vida. Na saúde mental, eu falei, é o MEV, mude o estilo de pensar. Tudo começa na mente, né? Tem hora que a gente deixa fazer 1 ou 2, como eu falei, das vozes, e aí vai para as emoções, os sentimentos, e vai para vontade e comportamento, né? Os pensamentos também, né? Vontade. E aí isso pode às vezes virar um caráter, uma personalidade que está entre os transtornos mais difíceis de tratar hoje na psiquiatria, né? Os borderline, e por aí vai. Então isso, a gente tem que sempre cuidar da nossa saúde mental. E a saúde mental, a mente, é a psicologia e a psiquiatria, né? Por isso que tem os profissionais da mente. Então, quando precisa da medicação, que às vezes faz uma triagem com a psicóloga, a gente passa as medicações, né? A gente está habilitado para passar as medicações. Tem várias classes hoje que ajudam também o tratamento, né? E igual os antidepressivos, os ansiolíticos, a gente trata a maioria das doenças mentais. São 5 classes e mais de 20 remédios. Então a indústria farmacêutica está também a mil, né? Também, né? Os pó branco, que eu vou falar agora um pouquinho. O medicamento. E aí quando precisa, a gente passa a medicação, né? O menos é mais. Eu gosto de trabalhar com a monoterapia, atingir doses máximas e não ficar associando muitos remédios, que tem muitos efeitos colaterais. O medicamento é uma droga também, né? Uma droga em baixa dosagem, em baixa quantidade. Então, com o tempo vicia, causa os efeitos colaterais, como vocês podem ver. Também tem as guerras das indústrias também, farmacêuticas, aí você acompanha muito bem os noticiários.
Então é isso, a gente cuidar da mente, da psiquiatria e do psicólogo também. A terapia é muito importante. A gente aprende muito pouco na faculdade sobre terapia, principalmente medicina. A gente sabe muito pouco, né? Mas a terapia é muito importante, que a fala é terapêutica. Quando a boca fala, o corpo... Quando a boca cala, o corpo fala. Quando a boca fala, o corpo sara. Então aí tem as linhas, né? Eu gosto mais da TCC, né? Terapia cognitivo-comportamental, psicanálise. Então a fala é terapêutica, é bom falar e desabafar, né? Então por isso que é bom, às vezes numa consulta de meia hora, uma hora, geralmente às vezes não vai dar pra gente falar sobre isso, que é muita coisa. É interessante isso que ele está falando, porque assim, tem pessoas que ligam pra gente para conversar, para pedir uma oração ou um conselho. Mas aí a pessoa liga, fala, você ainda nem respondeu, nem aconselhou nem nada, e a pessoa fala, ai, já tô tão melhor. Por quê? Porque conseguiu, né, falar, colocar pra fora. É interessante mesmo, faz parte mesmo. E realmente a terapia eu gosto de associar bastante, porque é um profissional habilitado também, e ajuda bastante. Tem os laudos neuropsicológicos também, que às vezes que a gente está em dúvida do TDAH, ou para fechar um diagnóstico mais sucinto, aí a gente pede também, porque são várias sessões também. Mas a psiquiatria, a maioria dos meus pacientes, os adultos jovens, a mais velho um pouquinho, que a gente acompanha também, esses pacientes, eles estão, geralmente, ou eles estão mais no futuro ou no passado. Alguns poucos estão no presente. Então, o futuro é a ansiedade, a preocupação, ocupa a mente antes das coisas acontecerem. A ansiedade, tem uns comer ansiosos, aí leva as compulsões, as impulsividades e tudo mais. E a solitude, a inquietação. Então, isso tudo, acho que até vocês trabalharam aqui, né? Ansiedade, futuro. Então, isso é mais futuro. A gente fica essas tecnologias hoje, tudo, a gente vai acelerando um pouquinho, então a gente tem que manter o equilíbrio, ter a temperança. E aí a gente trata, se precisar, quando está afetando a vida social, trabalho, familiar ou pessoal, a gente tem que usar medicação mesmo. Então a ansiedade é mais isso. Então vocês, todo mundo é conhecedores da palavra da Bíblia, tem vários versículos da Bíblia também, a palavra de Deus fala sobre ansiedade. Tem vários, os mais comuns vocês conhecem também. 1 Pedro 5,22, né? Lance sobre ele. 1 Pedro 5,7. 5,7, Lance sobre ele, sobre toda a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Eu lembrei do Salmo 55,22 também, que eu não lembro muito bem, mas tem esse também. Então Filipenses 4, de 6 a 8 também, que ele fala muito sobre isso. Não andeis ansiosos com coisa alguma, com orações, súplicas e ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus as tuas petições, e a paz de Cristo guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. E tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que é louvor, isto ocupe o vosso pensamento. 2 Coríntios 10,5, todo pensamento cativo torna ele obediente a Cristo. E Romanos 12,2, ele fala, não conformeis com esse mundo, mas renovai na transformação da sua mente. Então quem renova e transforma é a palavra de Deus. Não é o conselho de alguma pessoa e tudo mais. O que transforma a gente e renova a nossa mente é a palavra de Deus, é a verdade. É o Logos, é o verbo que Jesus deixou em João 1. E é isso, então a gente tem que cuidar sobre a ansiedade. É a maioria das doenças mesmo, da psiquiatria, né? E a depressão também, a depressão é passado. A depressão, né, geralmente é tristeza, solidão, perda do prazer pela vida, que é os sintomas mais iniciais. Aí a pessoa come muito, come pouco, ela dorme muito, dorme pouco, ela fica desanimada, triste, se isola, isolamento, e aí às vezes ela pensa fazer alguma coisa errada, né? Um pensamento de morte, suicídio, né? E às vezes a gente pensa também, a gente é ser humano, né? Mas é normal pensar direto e ficar naquela crise, então não precisa de tratamento, também a gente tem que fazer. Mas a maioria dos meus pacientes deprimidos também a gente tem que trabalhar as raízes de amargura, as fortalezas. Então eu li muito bom com o livro de um ator americano, que é do Rudinei sobre perdão também.
falei outro também do John Bevere, A Descansar Satanás, do pastor Bilbo, Ofendido Nunca Mais. Então é bom, tem, acho que tem Símbolo Debaixo do Amor também, do Keller do Gay Shank, tem do Perdão agora também. Então, muito Vocês bom, gente. entenderam o nome dos autores? John Bevere, Joyce Meyer, que é a primeira que ele falou, depois John Bevere e o último é o Gary Chapman. Gary Chapman tem vários livros interessantes que falam sobre linguagens de comunicação entre as pessoas, né? Entre marido e mulher, ou relação amorosa, entre pais e filhos, né? E todos esses daí. Obrigado, eu tô melhorando o inglês. Não é que você está falando um pouquinho baixo. Vou falar mais alto aqui. Aumenta o volume. E é sobre isso. Então, assim, a gente ministra o perdão sobre isso, porque o perdão hoje, tem uma autora, uma médica neurologista na Europa, ela fez um estudo com os 1000 pacientes dela, e esse estudo, ela comprovou que 68 a 75% das doenças tem a ver com a maneira como você pensa. Então é muito ligado mesmo ao emocional, a mente manda no corpo. E a mente psicossomatiza, mente soma corpo. Então a gente vê manifestações também, igual tanto da ansiedade, que às vezes você tem taquicardia, a batedeira do coração começa a acelerar, ou então da gastrite nervosa, ou as diarreias, também desinteria. Então a gente vê que suafio, calafrio vai ter acima de pânico, de ansiedade também, que é o medo também, que o medo é contra a nossa fé, né? A fé contra o medo. Alimente a tua fé e todos os seus medos irão morrer de fome. E sem fé a gente não agrada a Deus, né? Tem até um capítulo de Hebreus 11 sobre fé. E aí a gente fala muito sobre o perdão, ministrar sobre isso, para destruir essas fortalezas de amargura, né? Que é a água má, o ódio, a raiva, o rancor, a ira, a ofensa, que principalmente a dor da alma causa. A gente tem muitas essas dores da alma. E as dores da alma, os traumas, as traições, as frustrações, as perdas, os lutos, o abandono, a rejeição, as feridas, a traição, dói muito. E a dor da alma é o pior tipo de dor que existe. Você é esfaqueado pela pessoa que tanto ama, mesmo estando vivo. E as pessoas que mais a gente ama são as que mais ofendem a gente, as que estão mais perto. Como o rei Davi falou lá em Salmo. Ele falou assim, não é aquele que eu vou para a guerra que me causa ofensa, amargura, mas é aquele que eu compartilhava um pão na minha mesa. Então por isso que a gente às vezes, um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um irmão, a gente vê as famílias, né? Eu brinco com meus pacientes, só muda o nome e endereço a família, o problema é o mesmo. O RG, o CPF, não adianta trocar o barco é o mesmo. Então assim, a gente passa por essas feridas da alma e o perdão é o antídoto de todas elas. O perdão é perda. O perdão é o milagre de Deus. O perdão é a limpeza da mente, uma faxina da alma, uma alforria do coração. É uma libertação. E o perdão é tão grave, que a maioria dos cânceres também são causados por perdão. Então tem estudos que mostram isso também, afeta muito. E a psicossomatização eu já peguei de tudo, desde cefaleia atencional, da cabeça da neurologista, oftalmológica, doença dos olhos, a pessoa tinha feito tudo, qualquer exame, estava com problema emocional, dores na alma, cai a imunidade, gera feridas na boca, do boca ao ânus, o trato gastrointestinal mais ligado e causa gastrite nervosa, como falei, diarreia e outros sintomas também. Então tem muitas terminações nervosas, muitos neurotransmissores. A gente fala que é o segundo cérebro, né? Trato gastrointestinal, que é da boca ao ânus. Então a gente tem que cuidar disso, né? Dores da reumatologia, as artrite, né? Imunidade, doenças imunes, da dermatologia, tudo a mente manda no corpo, ela psicossomatiza. Se você não desabafou, se você não perdoou, se você não falou, se você não colocou para fora, o corpo vai falar. Então o corpo fala. Então muitas vezes não dá adiantar só um tratamento orgânico. A parte natural é um conjunto. É a saúde do corpo, a saúde da alma e a saúde do espírito. Trabalho com a psiquiatria integrativa. Como Jesus trabalhava. E Jesus, ele se
segundo a palavra dele, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele fala, guardai-vos, santificai-vos até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, guardando o teu espírito, a tua alma e o teu corpo. Então a gente tem um espírito que habita no corpo e tem uma alma. Então a gente não pode falar que é só um, a gente tem que trabalhar com equilíbrio, a moderação, que é o Espírito Santo. Tanto o excesso quanto a falta, os extremos, o radicalismo ou a negligência, não é do Espírito Santo de Deus. Então por isso que a gente tem que ir fazer a parte natural mesmo, a gente tem que ir no médico, a gente tem que fazer exames, a gente tem que cuidar do corpo. Cuidar do corpo como fosse viver mais de 100 anos e da alma e do espírito como fosse morrer amanhã. Para o corpo, Deus falou que a gente pode viver até 120 anos, segundo a promessa, Gênesis 6:3 ou 3:6. Só que por causa da carnalidade, o erro, o pecado, a sujeira, a gente vai viver só até 120. Eu já atendi paciente de 105 anos, nesses anos de medicina, já transportei com 103. 2 mães de paciente meu morreram com 115 anos, 2 avós com 120. De paciente meu e uma bisavó de paciente meu morreu com 126. Então a gente pode viver. Então 1/3 da sua vida você passa dormindo, viu, pastor? Você dormiu quase uns 15 anos. Eu não. Uns 15 anos só. Aí você só viveu 30, então tem muitos anos ainda, né, pastor? Eu não vivi, eu não dormi, sabe, 1/3 porque eu não durmo nada. Você passa bem dormindo. pouco. Aí o pastor ainda tem mais uns 45 anos ainda. Olha. Porque 1/3 você vai dormir ainda. Nós então estamos no crédito ainda. Então tem muitos anos ainda. Então vamos envelhecer com qualidade de vida e cuidar do nosso corpo, do nosso templo, que é a nossa saúde orgânica, que é sem saúde a gente não faz nada. Então depois da salvação, quando a gente convida Jesus para morar no nosso coração, para ser o Senhor e Salvador da nossa vida, para ir para o céu, para a eternidade, o mais importante também é a gente ter a saúde, né? Porque sem saúde nós não fazemos nada. Então se a gente tiver saúde no corpo, na alma e do espírito, nós não vamos fazer nada. Em lugar nenhum, a gente tem que cuidar do corpo mesmo, a gente tem que fazer o exercício e a reeducação alimentar. O exercício é a regra da mão direita, 5 vezes por semana, no mínimo 30 minutos, ou 3 vezes por semana, 1 hora, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Só que não tem regra, às vezes muda tudo, mas o importante é você exercitar o corpo, fazer atividade que te dá afeto, amor, carinho, prazer e admiração, que você goste, né? Às vezes eu falo, eu odiava isso, mas hoje eu falo, não, eu gosto. Então a gente tem que fazer. Eu gosto de coisas mais dinâmicas, jogar bola, geralmente umas 2 horas, 2 vezes por semana, ou então, quando eu estou sem tempo, eu subo as escadas do prédio, faço os 42 andares, dá uns 16 minutos. Então quando tem um pouco mais de tempo, eu vou para esteira, ou então eu jogo uma bolinha, nada, ou ando de bicicleta também. Mas o importante é exercitar, né? E principalmente a musculação mexe com tudo também, né? Eu estou voltando, pegando de vez em quando os pezinhos, mas a fé é igual ao músculo. O músculo é igual à fé, são exercício ou atrofia. Então a musculação também depende de todos os exercícios também. Então o exercício é super importante. Eu não vou ficar aqui, depois vocês pesquisam, o Dr. Google mexe com tudo. Tem 1001 qualidades. Eu vou ficar 3 horas falando do exercício. Então depois coloca o Dr. Google. E reduzir os 5 pó brancos que está matando. Sal, açúcar, farinha de trigo, cocaína, cafeína e medicamento. Sal, pressão. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente pode só 6 gramas de sal, que equivale a 2 tampinhas de 40 pi. Só que a gente come muito mais sal. Então sal é alimento enlatado embalado. Farinha de açúcar é os doces, as doçura e gostosura. E azura, fritura e gordura, que é os colesteróis que dão açúcar no sangue. Então o que eu vou comer? Que é as padarias. Então o que eu vou viver? Tudo natural, orgânico, vai para a origem em Gênesis. Tudo começou na origem, toda a Bíblia é baseada na origem. Tudo natural, mais orgânico, fruta, verdura, in natura, tudo que não precisa nem processado, nem tudo que... Então assim, a gente diminui e reduzir, a gente não tem como parar. Então umas coisas que é bom parar, igual eu vou falar aqui desse quarto pó branco aqui. Mas a gente diminui e reduz, né? Que a gente vive no mundo, é como que a gente vai sair daqui antes de ir pro céu. Então é reduzir e comer mais saudável, comer necessário. Então vocês prestem atenção nessas palavras, que eu já fui muito radical. Não, você não pode doce, você não pode refrigerante, você não pode Coca-Cola. Tudo a gente tem que ter um equilíbrio. Tem coisas que fazem mal mesmo. Mas a gente vive, a gente vai para aniversário. Quando vocês forem no aniversário de criança vegana, vocês me convidam, que tiver espetinho de fruta e verdura. Tem. Ou um low carb, sei lá, de dieta. Então assim, não tem. A gente tem que... Eu como de tudo também. Hoje eu estou no jejum da unidade, da lua. A unidade eu como de tudo, só um. E também da lua. A gente, tudo é experimento, mas a gente só
pode experimentar a lua, então a gente come de tudo um pouquinho. Só que tem coisas que não é bom a gente experimentar, que fazem mal para o organismo. A farinha de trigo também é o quinto pó branco, que ela está na obesidade. A globesidade está envolvida em mais de 1001 doenças. Doença é igual pecado, uma vai arrastando a outra para o buraco. Então, uma hora, a bomba explode das doenças cardiocérebrovasculares. Então, vai juntando, saúde é igual cartão de crédito. Eu vou gastando, uma hora, a conta chega. Então, aí causa o infarto, que é o IAM, você escreveu as colocações, infarto agudo do miocárdio, ou o AVC, o acidente vascular cerebral, que é o derrame, causa o Covid e câncer. Então, o exercício e a reeducação alimentar, você diminui esses pó branco, ao longo do tempo ele funciona como uma quimioterapia natural. Então, a gente está com a faca e o queijo na mão, a gente não corta porque não quer. Então, a farinha de trigo, eu conversei com uma nutricionista, ela estava falando que na época de Jesus, a farinha de trigo tinha 12 cadeias. Então, os pães era muito natural. Hoje, na indústria, essas farinhas que a gente usa, farinha de trigo, ela tem de 200 a 300 ligações. Então aí você vê que o malefício que faz. Então eu substituo a farinha de arroz, que é sem glúten, sem conservante. Então vamos comer saudável, mais necessário. Então um amigo meu que ele faz salgadinho, bolo, tudo farinha de arroz, outros tipos de farinha também. Então assim, isso é muito importante. E a cocaína e a cafeína, calma, ninguém usa droga aqui não. Mas de vez em quando tem uns que... Mas a cocaína, a cafeína é os vícios e estimulantes. Café, Coca-Cola, energético, álcool, cigarro, droga e derivados. Aí entra. Uns é bom parar, né? A gente precisa estar viciado em álcool, a gente já trabalha em clínica de dependência, trabalha hoje no CAPS, álcool e droga. A gente passa tratamento, diminui a compulsão, impulsividade, ansiedade, tem uns remédios. E diminui o alcoolismo, né? Política de redução do dano, mas a gente quer que tem uns que tem que parar, porque se droga fosse boa, chamava pudim, né? Mas o pudim também, um açúcar anti-inflamatório, está causando câncer também, no PET scan. Então tudo em excesso prejudica. Eu não sou contra, eu amo doce também, eu gosto de doce. Amava, agora eu não gosto. Mas eu como com moderação, né? Não pode a gente de vez em quando coloca o pé na jaca e come e mergulha nos doces. Mas a gente é ser humano também, a gente é falho também. Né? Quem não tem pecado atira a primeira pedra, né? Quem nunca ficou endemoniado atira a primeira pedra. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tratamento tabagista também a gente faz, de droga também. Se precisar, tem gente em clínica de internação, né? Nossas amigas, né, também. E a gente tem indicação e tal. A igreja também tem uma. Tem tem um trabalho da igreja também, a gente precisa. Tem vaga social, vaga zero, né? Vaga que às vezes paga, né? Precisa pagar só um tetinho com a cesta básica. Mas o importante é isso, a regeneração e o cuidado do corpo, da alma e do espírito. E o medicamento é o último pó branco que está matando muito. Nos Estados Unidos é a segunda, terceira causa de morte. A iatrogenia, um erro de medicação, que eles colocam muita medicação. Então eles usam lá nos Estados Unidos de 23 a 24 remédios, tem pessoas. Eu já peguei na minha experiência com a medicina no Brasil 16 a 18. Aí eu peguei uma aqui em São Paulo esses dias de 20 remédios para tomar. Só da psiquiatria, da saúde mental era 7. Uma classe que ela usava o mesmo remédio era 4. Não precisava, era só uma dose máxima. Não sei por que associaram um no máximo 2. Mas eu acho que ela tinha muita coisa. Mas não tinha diagnóstico. Você está com isso, usa isso. Você está sem dormir, usa aquilo. Você está sem isso, usa aquilo. Aí vai usando. E vai dopando os pitbull de remédio, até ficar calmo. Os pitbull compulsivo, impulsivo e agressivo. Aí quando precisa a gente dá umas injeções boas, uns medicamentos bons. Mas o menos é mais, como eu falei, né? Tudo com o tempo gera toxina no organismo, os efeitos colaterais. E o remédio mais natural, já falei para vocês todos aqui, tudo natural da terra. Colorir do prato, comer mais saudável, comer necessário, beber muita água, é o melhor medicamento que existe, a água. Mais de 80% do nosso organismo é feito de água, né? 90% de todas as reações é água. Então é isso, e começar. E cuidar do nosso tempo do santuário, essa saúde do corpo. Cuidar do corpo como fosse viver mais de 100 anos e da alma e do espírito como fosse morrer amanhã. Então a mente está cuidada, o corpo está cuidado e vamos cuidar do espírito também, né? Cuidar da vida espiritual, a base é oração e palavra. A palavra de Deus fala com você e a oração, você fala com Deus e escuta a voz de Deus. Escuta a voz e o coração de Deus. Então esse é o segredo.
cuidar também da vida espiritual. E o jejum tá na moda, né? Jejum intermitente hoje, mas ajuda bastante. O jejum com a oração, a gente fica com vigor muito vigorado. Eu também, desde que me converti, tem mais de 14 anos atrás, eu sempre aprendi um estilo de vida, né? Como Jesus ensina, né? Em Mateus 6, quando orares, quando jejuares, quando deres esmola. Então, a conjunção temporal, não é conjunção condicional, se, quando é tempo, então é todo o tempo, é estilo de vida. Então, eu sempre tive esse estilo de vida. Eu intensifiquei mais esses últimos meses, mas foi interessante. Eu tirei um pó branco, o açúcar. Eu fiquei sem açúcar por 40 dias. Eu perdi 8 quilos. Eu tirei doce, refrigerante e um carboidrato também. Então, isso é muito mesmo. Por isso que tá um vilão mesmo, o açúcar. Então, tem que tomar cuidado. Hoje eu como um pouquinho de cada, todo dia um pouquinho, não faz mal. Tem os açúcar da fruta também, né? Então, isso é importante. Aí depois eu fiquei mais uns dias também, 21 dias de Daniel, aí eu intensifiquei fruta, verdura e legumes, aí eu tirei a proteína também. Mas tudo tem que fazer com acompanhamento, cada um sabe e vê com o Papai do Céu. Cada um tem restrição, tem como. Mas assim, eu já tinha na prática, eu perdi mais uns 5,5 kg. E aí depois eu fiquei mais 21, depois tirei o refrigerante de novo, o arroz e o feijão. Aí foi mais uns 2,5 kg, aí depois eu mergulhei mais uns 3 dias só na água. Aí eu fiquei na água só mais. A gente vive, tô vivo aqui, ó. Já fiz os 2. Mas eu perdi mais uns 2,5. Então eu tava com obesidade, o IMC acima de 35, tava com 103 quilos. Aí, pela graça e misericórdia de Jesus, eu tô com de mais de 17, 20 quilos. Aí eu fico com uns 86, 87. Então é perder o peso, né? Não é perder ele. Não é perder, porque perder você acha. É eliminar. Eu eliminei agora acabou. Porque eu era feito sanfona, vai e volta, vai e volta. E segundo a endocrinologia, cada quilo de peso que você perde, o nosso organismo demora 1 mês para adaptar. Endocrinologicamente, né? Metabologicamente e hormonalmente. Então, agora eu vou precisar quase 2 anos, então eu vou continuar o estilo de vida, a oração, o jejum e continuar os intermitentes aí que tá na moda aí, não sei quem faz, não sei o que. Mas tudo, cada um tem suas precauções e conversa com o Papai do Céu e cada um conhece e tem suas restrições, passa no médico, faz esses jejuns que o Rafa tá falando é que são modelos bíblicos de jejum, né? 40 dias, 21 dias, 3 dias, são modelos bíblicos de jejum e que a gente pratica na igreja. Que a Bíblia tem isso, né, Rafael? Ela ajuda a gente ela ensina a gente muita coisa que é útil para a vida prática humana e para a vida espiritual, né? É isso mesmo. Obrigado. Quanto tempo que o corpo demora para, que você falou? 1 quilo é 1 mês. Para ele entender que ele perdeu 1 quilo. Para o organismo se adaptar e trabalhar teu corpo com aquele grupo a menos, né? Entendi. E um copo de coca, de refrigerante, é 30 copos de coca, de 30 copos também, que você tirar ele do organismo. O organismo tem uma homeostasia, um equilíbrio. Mesmo Coca Zero? Eu acho que não, Coca Zero não, Coca normal mesmo, né? Que tem açúcar. Coca Zero já vem. Um copo de coco que tem? Um copo de refrigerante, você tem que tomar 30 copos de coca. De água. Isso mesmo, entendeu? Mas é isso aí. E assim, a gente tem. A gente vai estar com galão. Para emagrecer, não tem que fazer tudo isso aí, Jesus. Não, é diminuir e reduzir, igual eu falei, tem uns que é bom parar, mas é reduzir e diminuir, né? Igual eu falei pra você que não tem como, a gente vive aqui, a gente tem supermercado, tem padaria e restaurante, então comer menos, a gente come muito que não precisa. A gente tem que comer quando tá com fome mesmo. A gente faz muitas refeições no dia, a gente não precisa fazer muitas refeições. A gente tem que diminuir, reduzir, igual eu falei, come mais saudável e tudo mais. Então a gente não precisa de muita coisa para viver, né? A gente vive com muito pouco. A gente que coloca na nossa cabeça, tua mente mente. Você precisa de muito, a gente não precisa de muito. Tem pessoas que vivem, tem cada histórias para contar para você. Depois eu venho aqui contar mais dos trabalhos missionários, das viagens, das ações sociais que a gente faz nas praças, dos indígenas, dos ribeirinhos também, né? A gente faz projetos sociais, então é muito bom, tem muitas histórias boas para contar. Deixa eu só ver meu tempo aqui também, que eu queria contar umas historinhas boas para você, tem umas histórias bacanas para contar assim de como que a gente faz isso.
E eu tenho um pacote completo, assim, como que a gente ajuda as pessoas, como que a gente ama as pessoas, como a gente serve as pessoas. A gente tem que seguir nosso mestre, Jesus, né, que foi o exemplo pra gente maior de profeta, evangelista, né, médico, professor, coach, o que for, ele era tudo, então a gente tem que espelhar nele. O cristão é o pequeno Cristo. Então a gente não é perfeito, mas nós somos a imagem e semelhança de Cristo, a gente tem que cada dia mais semelhar a ele. Então eu tenho aprendido muito isso, né? Eu trabalho com cura, aconselhamento e libertação há 14 anos, desde que eu me converti. E mais bem profético também, nesses ministérios, com grandes homens de Deus, né? Pastor Cote, a Joane, a Catarine, né? Muitos homens de Deus aí também. Andy Clark, Todd White, Jacob, os evangelistas, Luciano Subirá. Então tem muitos pastores bons, assim, muitos homens referência de Deus, né? A gente segue o que o homem segue de Deus, porque muitas vezes a gente idolatra muito homens. Então a gente segue a unção, como o apóstolo Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então imita as coisas boas desses homens que é cheios do Espírito Santo, cheios do poder. E o segredo do segredo é a dependência desses grandes homens de Deus que eles têm com o Espírito Santo. A gente tem a comunhão, a amizade, o relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, com o nosso Deus Papai, com o seu Filho Jesus, e a gente viveu o que ele viveu e viveu de acordo com a palavra de Deus. Mais de 8.000 promessas, não falei nenhuma promessa para você, são 8.000. Então tem promessas em todas as áreas da sua vida. Tudo que você precisa está aqui na sua Bíblia. E a gente tem hoje na palma da mão, que muitas vezes a gente usa isso aqui como um chip indireto da besta, que já está rastreando cada um de nós em qualquer lugar que a gente vai. E a gente usa ele por mal, mas a gente tem que usar isso aqui por bem. Porque isso aqui é uma ferramenta poderosa para a gente amar as pessoas e servir elas. E a gente buscar o conhecimento. Então é isso. Eu tenho umas histórias muito legais, tem de umas consultas que eu faço também, que eu vou em todo lugar. Eu atendo, já os pós-saúde eu fazia visita domiciliar, atendo online, particular, presencial. O que precisar a gente manda. Então, eu tenho uma historinha muito boa também de uma família que eu visitei semana passada, fresquinha, de caso de testemunho, e tem uns minutinhos, né? Acho que uns 7 minutos mais ou menos. E tem outra também que essa é completa também, que abrange tudo também, de todas as áreas. Eu gasto mais uns 10 minutinhos ainda, mas é uma história bem interessante, né? Palavras são anões, testemunhos são gigantes. Palavras gritam, palavras sussurram, testemunhos gritam. Então é legal a gente compartilhar o testemunho, né? E Jesus era o testemunho, o Espírito de Jesus era o testemunho da profecia, né? Então era isso. Então eu gosto muito do testemunho, assim, de andar e de viver como Jesus vivia. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os mesmos milagres que ele fez antigamente, hoje ele faz. Então assim, me pediram para fazer uma visita esses dias, a gente visitar com um médico, né, como na psiquiatria, uma paciente que estava com depressão, numa comunidade bem conhecida aqui de São Paulo. E aí eu fui, e ela já tinha tentado se matar, e aí eu fui ver o contexto da família, né, o SUS, né, multidisciplinar, multifatorial. Então a gente vê o contexto. Então não adianta só passar um remédio, depois psiquiatria sempre 3 minutos que eu converso com você, 5 a gente já sabe o sinal e sintoma, né, colega? De todas as doenças, né? E aí você vai, não sou mais prescritor de remédio, gosto de ver a família, o contexto, o biopsicossocial e o espiritual que o SUS trabalha hoje, né? Então é um contexto completo, como eu falei, a saúde completa. Aí eu fui ver o contexto da família, onde que ela morava, um cômodo de 3 quartos, mais de 8 pessoas moram lá, vários filhos, então mais de 5. Então a gente viu, aí eu fui conversar com ela e ela começou a abrir o coração dela. Ela começou a desabafar, eu conversei com ela umas meia hora, 40 minutos ou 50, foi mais, um pouco mais de 1 hora. E aí foi lindo como que ela foi, a gente viu onde que estava o trauma, a rejeição, a ferida. E ela desabafou, conversou bastante. E foi interessante que essa vozinha do mal mandava ela pular da ponte, que ela mandava ela fazer isso, aquilo.
E ela foi até uma ponte, um espírito chegou lá e ele pulou e ela não foi. Aí Deus mandou seus anjos lá e rodeou ela, mas graças a Deus ela não se suicidou. Então é isso, e ela já estava num contexto, ela já tinha cuidado da sua fé, do seu espírito, né? Mas a gente trabalha com libertação, a gente sabe que toda pessoa é boa. A gente só tira o pecado, a sujeira dela e as coisas ruins, o inimigo sai dela. Então a gente tem áreas de descontrole na nossa vida, áreas de legalidade, que a gente tem a chave, só nós, cada um de nós, abre e fecha a porta. Então tem áreas da nossa vida que você sabe muito bem, todas as áreas, que a gente faz o mal, que a gente faz de acordo contra a palavra de Deus. E o problema não é a questão de você, não sei o que, é tudo mal, é culpa do inimigo, é culpa do mal, o diabo. O diabo só vem se a gente dá a legalidade do pecado. Se a gente abre a brecha do pecado, a porta, aí o diabo vem na gente, que a gente é limpo e puro, como Deus nos criou, a sua imagem e semelhança. Então toda pessoa é boa, tira o pecado e o diabo sai da vida dela. Então isso é muito importante a gente aprender e saber isso. E aí eu ensinei para ela esses princípios, é só isso, a coisa é simples. Então a gente trata a dor, a gente ministra perdão. E o perdão também, pastora, disse mais de um ano atendendo a psiquiatra, diretamente quando eu já tinha uma saúde mental, nos pós-saúde, que eu passei mais de 7 anos, eu descobri um nível mais profundo do perdão. O perdão, ele é, primeiro começa vertical, como o John Bíblia, né? A isca de Satanás, você trata com as pessoas ao seu redor. E aí você pede perdão e deixa. Pede perdão e libera perdão. Então a gente tem que confessar e falar. O perdão é uma decisão. O perdão é um milagre de Deus. Você tem que decidir, eu vou esperar o tempo. O tempo não fecha a ferida. Você tem que decidir perdoar a pessoa. E fechar essa brecha. Como eu falei, causa muitas doenças, várias ilegalidades. De espíritos ruins e malignos que ficam nos atormentando. A gente bebe água, uma amargura, o ódio, a raiva, o rancor, a ira. Aí a gente liga as fortalezas de Deus, do Espírito, amor, paz, bondade, misericórdia, misericórdia. É você colocar o coração seu na miséria daquela pessoa, no sapato dela. Por isso que a gente tem que escutar e ouvir e ver o problema da pessoa. Às vezes o problema dela não é igual ao seu, mas ela está ali. Cada nós temos uma área de fraqueza, um espinho na carne. Mas é pela graça, misericórdia e poder de Deus que aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então esse é o primeiro nível de perdão, o horizontal. Aí o perdão passa pela gente. E muitas vezes a gente esquece de perdoar a gente. A gente não perdoa a circunstância, o meio, e aí a gente faz de vítima, a vitimização e a culpa. Eu não podia ter feito isso, eu não podia ter ido aquilo. Aí ou eu, a mentira. Aí vem em primeira pessoa. Não é você que está pensando nisso, aí você vê o que é. Eu não posso, não dou conta não sei o que. E eu, foi por causa de minha culpa, eu fiz isso, eu podia ter feito aquilo, Aí a gente vitimiza, aí gera outros transtornos de personalidade, como eu falei, o borderline, o narcisista, o eu, chama o tripé do eu, ego, egoísmo e elação, que a psiquiatria fala que é o espírito de grandiosidade. E o tripé do eu, quando a gente está muito orgulhoso, o Provérbios fala assim que, o Provérbio de Salomão, o homem mais sábio da Bíblia e do mundo, ele fala assim, a soberba procede à ruína, assim como a altivez do espírito à queda. Então quando a gente está muito orgulhoso, Deus resiste ao orgulhoso, mas ele dá graça ao humilde. E ele vai e quebra o vaso. O vaso é a vaidade, a arrogância, soberba e o orgulho. O altar do orgulho está destruindo muitas pessoas hoje. Muitos ministérios, muitas famílias, muitos casamentos. Que a pessoa fala, eu não vou perdoar, ela me magoou mesmo e eu não perdoo ela. Ela foi injusta comigo. O apóstolo Paulo falou, sofra a perda, perdão é perda, sofra o dano para você ganhar um irmão, a pessoa conhecida, seu familiar, seu ente querido, seu amável, a pessoa que dorme com você, a gente tem que perdoar. E o perdão também no nível vertical. A gente muitas vezes coloca a culpa em Deus. E Deus não tem culpa de nada. E Deus ele quer o bem para todos. O nosso Pai é amoroso,
O amor de Deus é um amor ágape, é um amor incondicional, de 1 Coríntios 13. É um amor estógeno, é um amor filéu, é um amor de carinho, afeto, ternura, afeição. Deus não quer matar ninguém. É a gente que anda por caminhos errados e decide ir por coisas erradas e lugares errados. Aí a gente traz lixo para a alma, aí a gente fica cheio de coisa ruim. Ainda mais quando a gente era de Deus, que ia para a igreja. Aí a gente volta e volta 7 vezes pior. Isso chama libertação. Aí a gente tem que passar por vários processos, várias salas, que é muita coisa que a gente vai juntando. Aí a gente volta 7 vezes pior o estado daquilo. E a gente volta a vomitar o nosso próprio vômito e a porca volta no lamaçal de novo, como diz a palavra de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, não é brincadeira. O ladrão ele vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus, Deus, ele veio para nos trazer vida e vida em abundância, plenitude, gozo, alegria no espírito, na alma e no corpo. Deus é um pai bom, ele sempre ama a gente. Ele está debaixo dos abrões para nos receber, para matar o melhor novilho como filho pródigo e nos amar em todo momento, em toda ternura. Deus é muito bom, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom e fiel. A tua graça, a tua misericórdia nos renova a cada manhã. Todos os dias nós estamos destinados como ovelha para o matadouro, mas pela tua infinita graça, pela tua infinita bondade, nós não somos consumidos. E Salmo 23, todo mundo conhece. A bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Se ele for o teu pastor, o homem que teme ao Senhor, de nada terá falta. Então é isso, nosso Deus suprirá todas as tuas necessidades de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E aí tem esse nível de perdão. E o maior mandamento é o contrário que Deus nos ensinou, porque o amor anda lado a lado com o perdão. Jesus falou no Novo Testamento, os muitíssimos pecados dela foram perdoados, pois ela muito amou. Quem pouco perdoa, pouco ama. Então quem muito ama, muito perdoa. E o maior mandamento de Deus qual que é? Um dos maiores, todo resumo toda a lei. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então amar a Deus sobre todas as coisas tem que ser o nosso maior vício como café. Corpo, alma, força e entendimento. É isso aí que você tem que viciar. Nem igual uns pacientes meus que tomam 3 garrafas de café, 3 garrafas de Coca-Cola, os cocólatras, os chocólatras. Então assim, tudo em excesso prejudicou. Eu tomo um pouquinho de café. Café tem é estimulante, é um pouquinho mais, às vezes deixa a gente um pouquinho acelerado. Toma um chá, alguma coisa que te acalma mais, mas eu também não sou contra. Eu tomo um pouquinho, não sou radical. De vez em quando também tomo um copinho de refrigerante, 2, mas tem um suco natural ou uma coisa mais saudável, água com gás, com limão, toma também. Eu tomo de tudo, como de tudo, não tem esse radicalismo. Eu não faço isso, não faço aquilo. Porque a gente vai juntando esses espíritos de hipocrisia, de fariseísmo e religiosidade que muitas pessoas, muitos anos, têm trago para a igreja, têm trago para o meio, para as igrejas, qualquer denominação, e os radicalismos extremos, isso não é de Deus. Deus é equilíbrio, o Espírito Santo, 2 Timóteo 1,7. Deus não deu espírito de covardia, de medo, de pânico, de fobia, de depressão, esquizofrenia, bipolar, ansiedade. Mas Ele nos deu o espírito de amor, porque Deus é amor. 1 João, né? Deus é amor, poder e equilíbrio, moderação, temperança, constância. Esse é o Espírito Santo de Deus. É o nosso papai querido e amado, que tanto nos ama. E Ele está de braços abertos, esperando para matar a picanha, o cupim no ouvido cervado. Porque o filho pródigo, quando ele cai em si, ele sempre está na porta esperando, e sempre nunca nos abandonou. É a gente que abandona a gente, abandona Deus, com as nossas decisões erradas, com os nossos pensamentos errados, e não estão alinhados com a vontade de Deus. E eu queria também falar um pouquinho do ministério, propósito, chamado, destino de cada um. Você já parou para pensar por que você está aqui nessa terra? Qual que é a sua identidade? O filho, você já foi batizado, meu filho, papai já te falou, você é filho querido de Deus? Porque muitas vezes a gente é criatura de Deus. Criatura está lá em Gênesis, Deus criou tudo. O céu e a terra, todos conhecem essa história, está tudo escrito, Gênesis é a origem. Mas a gente é feito filho, João 1,12, quando a gente recebe esse sacrifício de Jesus, o sangue da cruz, o plano da salvação de Deus. Que é aquela história que a gente sabe da Quaresma, todo mundo sabe da Páscoa, né, que todo mundo vê. Mas é que é o nascimento de Jesus, que Jesus tem que renascer no seu coração. Você tem que aceitar Ele como Senhor e Salvador, para Ele ser o dono, o Kyrios, né, da sua vida, o senhorio, que muitas vezes a gente só aceita Ele para ir para a eternidade. Então o que Deus me criou? Qual que é a minha identidade? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado que Deus me fez? Qual que é o meu destino? Para onde que eu vou? O que Deus quer para mim?
Porque Deus tem um chamado maior para a gente ir de ganhar almas, famílias, vidas para o reino, todas as nações. Mas o ministério, o chamado específico, Deus revela para cada um. Então você tem que ter comunhão e intimidade com o Papai do Céu. Ele revela, como ele revelou desde Moisés, que ele era grande libertador, mas ele me chama mais com isso. Não é que ele não podia fazer outras coisas, mas ele era forte na libertação. Moisés, os sumos sacerdotes, intercessores, tudo no Velho Testamento, os profetas, tudo mais, Jesus, Paulo, Pedro, João Batista, Isaías. Então eles tinham propósito e ministério, eles sabiam que ele vinha nessa terra. Então a gente tem que buscar esse chamado específico para cada um de nós. Então a gente fica perdido. E a pior decepção é a gente chegar no final da vida e ver que colocou a escada no lugar errado. Então a gente tem que estar alinhando isso com o Papai do Céu, nosso Deus, que isso é muito importante. Porque o caixão não tem gaveta, o caixão só tem alça, e alça do lado de fora. E muitas vezes a gente fica iludido com esse mundo aqui, casas, riquezas, heranças. Herança tem que deixar assim, a gente tem que deixar um pé de meia para a nossa família e para os filhos. Mas o propósito não é isso, o propósito é ganhar almas e vidas para Jesus, como diz a palavra, fazer discípulos de todas as nações. E o profeta Isaías fala que o temor do Senhor é o nosso tesouro. Em Lucas, um médico amado de Jesus e de Paulo, Lucas 7,35, ele fala isso, que a verdadeira sabedoria é justificada pelos filhos. E Salomão fala que o sábio, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então o que vai ficar nossos filhos, nossos discípulos, a gente não vai levar nada dessa terra. E existe a herança, que é os bens materiais, e existe o legado. O legado é o que você faz para as pessoas e faz a diferença que você faz na vida das pessoas. Que o verdadeiro sucesso não está em quanto você ganha, mas a diferença que você faz na vida das pessoas. E isso é muito interessante. Então vamos cuidar da nossa saúde do corpo, da alma, do espírito, e vamos envelhecer com qualidade de vida. Porque o Matusalém era o homem mais velho da Bíblia, 969 anos. 1 milênio. Aí já pensou se uns indivíduos da sociedade fossem viver 1 milênio, o mundo já tinha acabado. Então, graças a Deus que Deus abreviou, então 120 anos é o que a gente pode viver. Com qualidade de vida, cuidando do corpo e da alma e do espírito. E o segredo do segredo do segredo. Nossa amiga, uma pastora muito famosa aí do profético, ela falou que se quando a gente está forte no espírito, a gente está cuidando da nossa vida espiritual, em primeiro lugar, Mateus 6, 33, 34, fala sobre preocupações e anseios do amanhã, ansiedade da vida. Se a gente estiver buscando a Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando essa engrenagem maior que eu falei da saúde espiritual, ela estiver funcionando como a maior engrenagem da sua vida, seu ídolo maior, seu café for Deus, e você amar o próximo e a si mesmo também, que muitas vezes a gente esquece de amar a si mesmo, amar a gente pouco, todas as engrenagens menores da sua vida vão funcionar. Todas as soluções que você estava procurando, de família, filhos, finanças, trabalho, emprego, ministério, filhos, profissão, tudo que você queria começa a funcionar. Esse é o segredo do segredo. Aí você estando forte no espírito, aí você vai governar suas emoções, seus sentimentos, sua saúde mental. Você vai sair dessa piscina da dor, que muitas vezes a gente fica nessa piscina da dor, e tem que ter uns anjos, tem que ter os profissionais da saúde mesmo, para ajudar você a sair daí. E aí você governa suas emoções, muitas vezes precisa do tratamento, a gente tem que dopar mesmo os pitbull, e tem que alimentar a indústria farmacêutica, porque você tem que ganhar dinheiro mesmo, e você tem que gastar dinheiro mesmo, porque você não cuidou da sua saúde espiritual. E aí você governou suas emoções, e você é curado fisicamente, porque as doenças físicas são só 15%. Ela é reflexo da sua mente que mandou no seu corpo, e ela psicossomatizou, e você não cuidou da sua vida espiritual. Esse é o segredo de segredos, de quase 40 anos que eu tenho, quase 14 anos de medicina e 3 anos de psiquiatria. E é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Tem mais história, mas acho que o tempo está corrido. Então, mas se vocês quiserem, a gente conta mais uma história de 7, 10 minutos, mas tem uma história também completa. Aí ela pega mais tudo, de medicina, de cura, de mente, tudo. Mas se a pastora quiser mais uns 10 minutinhos, tem mais uma história top. Foi a história mais bonita de libertação, cura e aconselhamento. Bora? Pode? Já estamos aqui. Deixa eu tirar aqui que o trem esquentou. Deixa eu tirar a cara. É o Espírito Santo. Aí.
Ai, meu Deus. Se eu ligar, pastor, eu vou levar passar a capa que tá mais perto. Ai, vamos embora agora aqui. Tava esse dia tranquilo em casa, né? Aí a gente vai colocar as contas no papel, então vai pra oração, palavra. Aí eu falei, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí a gente fica com aqueles anseios, a Marta. A história da Maria, né? A Bíblia. E aí eu falei, meu Deus, calma. Ansiedade, fica tranquilo, calma, sossega. Deus, papai do céu, tô precisando disso, daquilo, em nome de Jesus, amém. Aí tá. Aí me ligaram, eu vi lá nos grupos, eu falei, não, preciso disso, aquilo, tava tranquilo esse dia na agenda. Papai abençoou um emprego, um trabalho, um plantão, aí eu fui. E aí eu faço transporte também, como eu falei. E eu fui transporte diversos tipos de pacientes, desde o home care que eu já trabalhei, como os PQ também da psiquiatria, os 13, da mente, né? De médico e doido, todo mundo tem um pouco, né? E assim, aí eu fui transportar um paciente, e ela era da psiquiatria. E aí eu falei, bom, vamos para o Espírito Santo, vamos ver o que tem para hoje então, vamos fazer o combo evangelismo profético, aí, igual Jesus fazia, era profeta, curava, libertava, salvava. Jesus era top da galáxia, então a gente tem que aprender com ele. Dons, profecia, os dons do Espírito, os frutos do Espírito, o profético, a armadura de Deus de Efésios 6. Então a gente ia, vamos que vamos, hoje é o dia. Eu falei, glória a Deus, da psiquiatria, estamos na área. Eu fui escutando, a gente não escuta as pessoas mais, a gente fica só no celular aqui, o Instagram, na vida, no Facebook, na Rede Boa, o Instagram e nas séries. Fissurado em série, não sou contra. Se você estiver cuidando da sua vida espiritual, emocional, mental, tudo bem, orgânico, vai. Mas muitas vezes a gente negligencia isso, né, pastor? Então a gente tem que cuidar. E eu fui escutando minha colega de trabalho, eu sempre gosto de escutar eles, conversar com eles, ouvir o coração deles, ver o que eles têm para falar. E aí eles foram conversando, aí ela começou a me desabafar. Mas foi bom, eu escutei um pouquinho do coração dela. E aí aí eu falei pra ela, minha vida mudou depois que a gente convida Jesus para morar no nosso coração, que nos ajuda na libertação, em tudo, né? E aí ela convidou Jesus para morar no seu coração, e ela era de outra denominação, de outra religião também, era de uma entidade, de uma seita. E aí eu falei, bom também, glória a Deus, ela tá bem. E aí ela foi, e ela era da Umbanda. Aí tá, vai escutar uns detalhes. E aí eu comecei esse plantão, acho que era meio de pouco. Quando eu fechei, eu comecei 1h pouco da tarde. E aí eu fui pro hospital, e quando eu cheguei lá, era um paciente pequeno, já tava lá, os médicos já dopando de remédio pra ela acalmar o pitbullzinho, que tava meio agressivo, né? Tem vezes que às vezes é o equilíbrio, às vezes nem tudo é hormônio ou demônio, às vezes um é outro, às vezes não é tudo é demônio, às vezes é hormônio também. Então a gente vê a parte, tem que fazer vitamina, ver os estudos da tireoide, a gente tem que fazer os exames também, ver a parte orgânica. E aí a colega veio, ela passou o caso dela, medicaram para passar, eu falei, nossa, aí eu já pensei, aí a mente mentindo. Nossa, essa paciente vai dar trabalho, eu vou ter que amarrar ela, eu vou ter que amarrar, eu vou ter que fazer isso, é o pensamento do mal. Ai meu Deus, eu vou ter que remédio que eu vou dar, vou dopar ela de tudo qualquer remédio. Aí eu falei, não, calma. Estamos contigo. E aí ela foi, e a médica passou a história, mas era um caso bem grave mesmo aqui, que ela tinha passado em várias clínicas, tomava várias medicações, tinha várias comorbidades. E ela falou, e ela tem um transtorno de caráter, ela mente pra todo mundo, conta uma história pra um pra outro. Eu falei, ixi, aí tá, eu coloquei ela na maca lá, com a enfermeira, e a gente transportou ela. E aí a gente foi do hospital para outro, para ver o serviço da psiquiatria que ela ia fazer, porque ela chegou lá, ela estava com um aumento da diabetes, né, hiperglicemia, e ela tinha diabetes também, ela estava grávida, aí já tinha mais ou menos 15, 20 dias que ela tinha ganhado bebê, mas ela já estava na guarda da mãe dela, parece, por causa dos transtornos mentais que ela tinha, as doenças. E aí eu escutando ela. E aí só muito amor, carinho, aí eu gosto. Aí eu falo, ambulância do papo, eu trabalho alguns anos na ambulância, né? Eu gosto muito de transporte, desses transportes, né? Resgate, igual SAMU e bombeiro. Mas eu gosto mais de transportar, a gente leva para os hospitais da rede, os convênios da empresa terceirizada. E aí eu falo agora, a ambulância vem do céu, a ambulância
black, platinum, estilo, infinity, eu falo, é tudo, é tudo que tem direito, que você direito, é gourmet e tudo. Aí a gente serve, oferece um serviço diferenciado. E aí eu gosto muito de musicoterapia também. Eu falei, o que você gosta de escutar? Aí ela, Marília Mendonça. Eu falei, não, a gente escuta tudo, mas tudo tem a versão. Aí eu coloco gospel, aí tem, a gente vai escutando. E aí ela escutou, a primeira música, ela falou assim, doutor, eleva a marca pra mim. Eu falei, vixe, o milagre já aconteceu já. Eu falei, o Espírito Santo de Deus já agiu, já. E aí ela foi, levantou, e aí ela começou a cantar. Aí ela baixou e começou a contar a surpresa do sertanejo. Aí ela começou e aí ela começou a cantar, mas foi lindo. Ela cantando, ela com a voz rouca, eu falei, nossa, a voz é muito bonita. Ela falou, eu cantava e tal. Eu falei, que talento, né? Escutar e amar ela. É muito amor, muito carinho, né? Que quebra qualquer fortaleza, né? Esse é o Papai do Céu, Deus. E aí ela foi, aí depois eu voltei, eu falei, não, vamos voltar pra cá, vamos escutar mais um pouquinho. Eu deixei ela o dia inteiro, e tem muitas músicas dela que ela canta mais de 1 hora. Aí e assim, música do Papai do Céu, de Deus. Eu só deixei isso e já abençoei ela e tal, falei, a gente crê no milagre dela, ela tava com dor no braço também. Aí eu perguntei, já tinha feito os exames, tinha feito raio-x e tudo mais. E ela quer essa dor ainda. Aí eu, não, a gente crê na cura, na restauração, no médico dos médicos, e vamos. E aí vamos. Aí eu também abençoei ela, eu orei também pra ela ficar curada também, né? Mas ela, o nível dela de dor não estava tão alto assim. Eu esqueci de perguntar se ela, o nível de dor que tinha melhorado. Mas assim, eu creio que já tinha começado a cura ali. Tem curas que é instantânea e tem outras que é parcial. O tempo depende da fé também da pessoa. Mas Deus quer curar todo mundo, né? Jesus nunca curava ninguém pela metade, era 100%. Eu fiquei tranquilo escutando ela e aí tá, a gente fez o tratamento, o médico falou lá que as crises convulsivas dela também era crise conversiva, que muitas vezes simula a convulsão dela, mas aí ela tinha feito ressonância, os exames estavam tudo normais dela. Eu falei, que bom, a parte orgânica está descartada perto da medicina. Aí eu gosto assim, né, quando tá normal, a orgânica, você sabe que às vezes o problema não tá ali, né? E aí, mas era mais uma crise conversiva, que tem as manobras que a gente faz, que descobre. Aí não era convulsiva, era conversiva, mas ela parece também teve uma medicação, porque usou uma medicação que ela não podia, lá um antipsicótico. Mas o médico falou isso, aí aumentou mais a droga, ficou com ela 15, 20 minutos e passou mais remédio para ela, resumindo. Tirou um, colocou outro e passou mais. Mas se ela precisava, nesse caso era orgânico também, mas orgânico ele passou mais. Aí descobriu também, parece que ela tinha uma formação, e bateu o olho assim, ela é mais experiente, falou, não, eu acho que ela tem uma agenesia, cinesia cerebral. Uma formação na cabeça também. Aí tá, eu levei ela pra cá, embora muito amor e carinho, que sempre amamos, né? Como eu falei pra você, a gente ama, a gente segue os passos de Jesus, igual ele era profeta, e dando palavras de sabedoria, conhecimento, amando e ensinando, e edificando, exortando e impulsionando. Essa que é a verdadeira profecia. Que muitos ministérios, muitas pessoas têm usado ela. Isso não é o coração de Deus. Que mesmo se Deus te dê uma palavra, às vezes de maldição, alguma coisa, um sonho ruim, ou alguma coisa como ele fala, que tem várias maneiras, depois de falar, depois eu falo para vocês, a gente fluir no profético. Sonhos, palavras, impressões, palavras de conhecimento, sabedoria, revelação. Então assim, Deus fala, cada um ele fala de alguma forma, Deus é na multiforme sabedoria dele. Não é igual andar de bicicleta. A gente anda com Deus, com a Trindade, com o Espírito Santo, com Jesus. Só que às vezes você gosta mais de uma catraca, de uma coroa, de uma marcha, então aí você flui naquilo, você anda mais naquilo. Não é que você não pode andar nas outras, mas você anda mais em uma. E eu creio que estava bom, a gente fez o tratamento dela e tudo mais, estava tudo conformes. E aí quando chegou na porta do hospital, que a gente parou a ambulância, aí o motorista veio, o socorrista lá, e ele colocou a mão na perna dela, pastor. Ele começou, colocou a mão na perna dela, ele baixou a cabeça e ficou assim, pensando. Eu falei, nossa, meu Deus, que presença. Aí o Espírito Santo está presente, como é que tomou conta da ambulância? Eu falei, vixe. Aí eu falei, meu Deus, acho que esse é um bom profeta, que ele já está ouvindo muita voz de Deus. Aí ele começou e falou para ela assim, ele virou para minha paciente e falou assim,
quem é Letícia? Aí ela meio confusa, cheia de coisa ruim na cabeça. Aí ela, não sei. Letícia era minha bisavó. Isso eu tô tomando um nome de agora. Olha a inteligência artificial, tá te rastreando todo mundo. Coloca o modo voo, viu? Tá pegando umas coisas ruins tudinho do estado que você conhece. Aí ela falou, não, Letícia foi a minha tia, conhecia a minha parente, que matou minha bisavó na minha frente. Eu falei, vixe, irmão. Ele falou assim, ela estava lá na cachoeira, ela estava de vermelho, fez um trabalho com ela, de tais denominações aí ruins, não sei o que, Exus. Eu falei, vixe. Aí ele foi, conversou com ela lá e ministrou ela e ela foi curada ali na hora ali da saúde mental. E ele virou pra ela do braço, eu não sei nem se ele sabia, ele falou assim, e seu braço tá com dor ainda? Ela falou, tá. Eu falei, lembra do braço que eu falei no começo? Aí ele falou assim, seu braço, você tava com dor aí? Você fez o exame, tá tudo normais, né? Mas vamos orar pra esse braço, que esse braço vai ficar bom agora. Aí foi a cura completa, a libertação completa que eu nunca tinha visto. Do corpo, da alma e do espírito. Aí a mulher chegou, outra lá. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu entreguei lá pra médica, a médica até não acreditou. E ela tava fazendo psiquiatria também. Eu sentei com ela e fui conversar algumas verdades pra ela. Eu falei, doutora, ele fez isso. Não foi eu, não, foi ele. Tira o meu da reta. Aí eu fui testemunhei também, ela era de outra denominação também, não sei, do outro espírita, sei lá o que era. Mas o importante é a gente amar todo mundo, independente do credo, da religião, de placa de igreja. Deus é único, Jesus é o caminho, vai pegar a sua noiva, todas as tribos, línguas, denominações. A gente só tem que demonstrar o amor. Eu demonstrei muito amor e testemunho para ela de Jesus, que testemunha tudo, e aí ela ficou bem assim, eu falei, não, mas você não fez o exame, tudo não estava normal? Aí ela, tá boazinha agora, menina. Foi ele que eu olhei. E aí eu descobri que ele era pastor depois, e socorrista. Ele era pastor até da minha igreja, eu não sabia que ele estava lá. Até da minha igreja. Eu falei, meu Deus, que coincidência, não é coincidência, Jesus coincidência e Cristo é coincidência. E aí ele falou, e no meio do caminho, olha tanto que foi lindo. Aí no meio do caminho, aí ele foi e falou assim, não, e ele já estava com conversa com a minha amiga do trabalho, com a enfermeira. Aí ele falou assim, Deus tinha falado para mim que eu ia casar com a mulher da Umbanda. Eu falei, vixe. Aí minha colega era da Umbanda, que ela acabou de aceitar Jesus. E ele era da Umbanda também. Aí eu falei, nossa, aí ela gostando dos papinhos dele, eles já saíram com o casamento marcado quase. Eu falei, meu Deus, que linda essa história. Eu falei, vou ser o padrinho. Milagre. E eu falei, não, vamos pra casa renovar, já era 1h e pouco, aí já eram umas 4h30, 5, né? Que a gente absorve muito os pacientes de saúde mental, super a gente muito, principalmente os familiares. Por isso que a gente precisa de todo mundo, os familiares às vezes ficam doentes. Então a gente precisa de tratamento, todo mundo precisa de medicação, terapia e cuidar do corpo e exercício físico. O exercício físico melhora muita coisa que os remédios dão. O exercício físico libera serotonina, endorfina, dopamina e endorfina, que são os hormônios naturais que Deus fez na corrente sanguínea. Então a gente tem que cuidar de tudo do negócio. Aí eu tranquilo fui pra casa, que os pacientes me sugou, falei, agora eu vou descansar. Aí eu fiquei tranquilo, não, tá tranquilo, eu moro lá perto da base da empresa. Eu falei assim, não, então vou pra casa, tava tranquilo. Tá tranquilo, me deixa em casa, então eu vou recuperar minhas forças, renovar as forças do Senhor. Eu tava tranquilo no meu canto. Aí eu tava tranquilo no meu cantinho. E aí, pastora, quando eu tava quietinho no meu canto, eu fiquei na minha, eu falei, não, glória a Deus, apesar de nós, Deus é tão bom, eu só sou o doutor Jumentinho, o doutor Jumentinho carrega Jesus Cristo, a gente não é nada, glória e honra dele. Aí eu feliz, eu falei, glória a Deus, já ganhamos um dia, papai do céu. Isso foi lindo, ela ficou na UTI, ela subiu lá para ver o filho dela, e já tava igual 2 pombinhos, a paciente e o namorado, e o marido dela. Então, assim, família restaurada, eu falei, Deus abençoe vocês, Deus restaurou seu casamento, sua família, seu filho, ela louca para ver o menino dela. Ela ficou 0 bala lá, e tinham passado em tudo qualquer lugar aqui de São Paulo, de assistente social, e tudo qualquer tratamento. A musicoterapia foi um tratamento diferencial, o louvor terapia do Papai do Céu, que o louvor e a adoração destrói tudo que a gente gosta. Eu gosto muito de fluir no profético, com louvor e adoração, a base também do amigo espiritual também, o louvor e a adoração.
E aí eu tô quieto no meu canto, pastora. E aí ela foi... Aí ele vira pro nada, ele dirigindo, ele fala assim, e você? Eu falei, eu tô quietinho no meu canto, rapaz, deixa eu quietinho. Aí ele, e você? Você falou isso pra Deus essa semana. E Deus te responde isso. Eu falei, vixe, aí eu comecei a chorar. Eu não aguentei, o homem também chora, viu? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu fui pra casa alegre e feliz, porque Deus está no controle de tudo. Deus faz parte das nossas vidas. Deus, Ele quer a obra completa, a cura completa. Ele quer que a gente viva uma vida plena e uma vida abundância em todas as áreas da nossa vida. Corpo, alma e espírito. E que a gente envelheça com qualidade de vida, cuidando do corpo como fosse viver mais de 100 anos. E da alma e do espírito como fosse viver. E essa frase é espírita. A gente sempre aproveita tudo de todos, só que ela é modificada. Então de tudo as pessoas têm um pouco de bom. Então comece a olhar mais o copo cheio, a metade do copo cheio, que muitas vezes a gente fica de olho no copo meio vazio. A gente só fica, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu tenho que ir atrás disso, eu tenho que ir atrás daquilo, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. As pessoas se tornaram como fazeres humanos, não como seres humanos. E Deus te criou para você ser ser humano. Então comece a agradecer pelo que você tem. Obrigado, Deus, que eu acordei. Tanta gente. Eu fui nessa comunidade esse dia, eu estava no hospital dos melhores daqui. 2 eu vi esses dias, dos 2 top daqui. Ficamos na sala de UTI, 7 pessoas intercedendo. Mas quando chega a hora, se a pessoa não plantou saúde, ela vai embora. Elas escolhem os caminhos errados. E as coisas não pegam. Então, tudo tem um propósito. A chuva vai vir para todos, a aprovação de Deus. A inundação vem, a tentação para casa do inimigo. E o vento vem do lado que as coisas que a gente faz. Então, depende de cada tempestade e circunstância que está na vida da pessoa. Então, você tem que ter conexão de Deus. Então, tem vezes que é eu, tem vezes que às vezes pode ser tentação, tem vezes que às vezes Deus está provando seu caráter, sua personalidade. Que Ele quer que você se torne uma pessoa melhor. Então, a gente tem que cuidar disso, cuidar do nosso corpo, nosso templo maior, porque tudo é vaidade mesmo. Tudo é correr atrás do vento. E muitas vezes a gente tem preocupado mais em fazer do que ser. Deus quer que você seja o caráter dele, a personalidade, o coração do bom pastor, o coração do bom samaritano, que vai lá, para, escuta, ouve a pessoa, enfaixa a ferida, ajuda ela, tira o dinheiro do bolso, o escorpião, reconhece a honra, reconhecimento mais investimento, que você dá seu tempo, dá seu trabalho, dá seu dom, dá sua habilidade, dá seu recurso e ame as pessoas acima de tudo. Esse é o coração de Jesus, o coração do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então, vez que você está numa comunidade, ou não tem igual eu visitei, de tal religião, de outras, quando chega a hora de Deus te levar, pode ter medicina, pode ter tudo, mesmo a gente usa todos os processos, chegou a sua vez, a fila da morte, ninguém quer pegar a senha antecipada, mas Deus nos criou para ir para a eternidade. E essa vida aqui na terra é muito passageira. Que Deus nos dê olhos para a eternidade. Essa é a oração que eu peço para o Papai do Céu hoje para vocês. E que vocês vivam o sobrenatural de maneira natural. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Obrigada, Rafael. Muito bom. Muito gostoso, né? A gente tinha que anotar as frases que ele fala, que são ótimas. Aqui não né? ficou salvo? Tá gravando, é legal. Que bom, né? Sabe,